A organização a qual Balinda pertencia era obviamente subordinada ao olho da prova. Eles estavam se preparando para agir contra o Nefarious Filtbird, usando Port Elias como um ponto de transporte para descarregar uma grande quantidade de produtos proibidos. No entanto, com o corte de Leilin, este plano sofreu um golpe fatal antes mesmo de começar. Com a divulgação de Leilin das informações sobre sua operação, a configuração de Port Elias havia sido completamente exposta. Todas as pessoas encarregadas das diferentes organizações foram apanhadas na clandestinidade, e apenas Balinda conseguira escapar com a proteção de Leilin. Para a organização do Trial ZYE, esta foi uma humilhação intolerável. A perda de bens e informações era algo que eles não podiam suportar. Assim, o superior Clark de Balinda havia trazido um enorme exército e apressado, planejando destruir Port Elias de uma só vez. Com a força de Clark como nível 5, o governador que estava apenas no nível 4 não conseguiu nem resistir. Originalmente, tudo deveria ter corrido bem. No Aio continente, o governador não teve nenhum apoio. No entanto, era uma pena que um plano fosse apenas um plano e sempre houvesse outras variáveis. No momento em que Leilin pôs os olhos em Clark, apenas uma tragédia aguardava o Beholder. Com os planos deliberados de Leilin, o governador e alguns chefões da organização do Nefarious Filtbird haviam escapado. Até o rank 5 Sacrificer, Clark, havia se transformado em uma oferta para o Nefarious Filtbird, resolvendo temporariamente seus problemas pessoais enquanto a Truewood de Clark foi destruída. Mesmo no mundo do purgatório, um grau 5 era muito raro, especialmente um com o status de sacrificador. Em sua organização, a Clark tinha alta posição e gerenciava essa região. A perda de alguém como ele foi um grande desastre para Balinda e os outros. Embora Balinda tivesse feito tudo o que podia para salvar a situação e empurrado as tropas a fim de alcançar um ponto de descanso, uma situação paradoxal fora é inevitável apesar de seus melhores esforços, colocando-a em seu atual dilema. Não. Isso não poderia ser chamado de paradoxo, mas uma conspiração. Quando Balinda saiu como líder, ela imediatamente se transformou em uma oferenda ou bode expiatório aos olhos das estrelas da manhã. Por quê? Porque as coisas acabaram assim. Balinda meio encostada no canto de uma parede, os braços abraçando os ombros, como se isso lhe desse um pouco de calor. Com seu corpo, ela não sentiria nenhum frio em temperaturas acima do zero absoluto. Foi um ato subconsciente. Ela estava atualmente em um quarto frio, escuro e úmido. Havia várias runas de reforço nas paredes e a porta era uma grade de aço frio. Alguns povos marinhos a observaram friamente de não muito longe. Os campos de força da estrela da manhã ondulavam de seus corpos sem qualquer restrição, e eles eram claramente a tribo marinha que tinha ido lutar com Balinda antes. Agora, no entanto, seu alvo havia mudado e eles até mesmo mantiveram Balinda em prisão domiciliar. A acusação era risível, conivente com o inimigo. Balinda sentia vontade de rir. Enviar tropas para Port Elias era uma decisão conjunta dos superiores, mas eles mudaram a narrativa e disseram que ela havia enfeitiçado Clark para fazê-lo. As ações calmas de Balinda depois de ser pego pelo líder das forças aliadas também foram tomadas como prova de tentar ganhar o apoio do inimigo. Que outro motivo ela poderia ter para fazer isso do que conspirar com o inimigo? Além disso, em comparação com a raça Beholder e a tribo marinha que desde o início acreditavam em Trial ZYE, alguém como ela, descendente do Alabaster de Vilsnak, simplesmente não se encaixava. Ela não era um bode expiatório prontamente disponível. Tinha que ser dito que sempre que se suspeitava que havia espiões, estranhos como ela eram os primeiros a serem atacados. Balinda, você está se sentindo melhor? Uma voz foi ouvida do seu lado, fazendo-a levantar um pouco a cabeça. Através da luz escura, ela viu a figura de seu parente. Depois de ver quem era,
Um sorriso irônico apareceu no canto dos lábios dela. Nick, você também foi capturado. O clone das sombras controlado pela IA Parcial 1 estava observando Balinda preocupada. Quando a tribo marinha de repente se tornou hostil sobre ela, Balinda praticamente se transformou em um fantoche de madeira, não resistindo à prisão. Com apenas a força de um clone das sombras, a IA Parcial também não se atreveu a fazer um movimento para não ser capturada. Felizmente, talvez porque eles estivessem com medo de que os dois resistissem a métodos violentos e causassem mortes desnecessárias, eles estavam apenas sob prisão domiciliar. Suas trutas não foram seladas ou algo assim, e eles foram até colocados juntos. O alvo está agora de mau humor e em estado de perplexidade. Se adequadamente consolada, é possível melhorar sua impressão do hospedeiro. Uma análise se apresentou ao clone das sombras. No entanto, suas ordens eram apenas para impedir que Nick fosse exposto como Lei Lin. Sem as ordens explícitas de Lei Lin, questões emocionais como essa eram as mais difíceis para os AIs parciais lidarem. Por isso, Nick apenas ficou em pé, atordoado, como se estivesse igualmente chocado. Sinto muito por te arrastar para isso, mas não se preocupe, Nick. Nossa organização acredita no mestre de ordem e é o mais justo e justo. Vai definitivamente provar a nossa inocência, e você logo vai recuperar a sua liberdade. Vendo Nick neste estado, uma pitada de decepção mostrou em seus olhos, e ela não podia deixar de se abraçar mais apertado, seus sussurros soando lacunas entre os braços. Esta menina não desistiu ainda. Uma figura translúcida penetrou na parede cheia de focas e algemas, entrando na sala. Vendo o estado em que ela estava, um sorriso estranho apareceu em seus lábios. Porque eu sempre tenho que ser o único a quebrar a pureza e as fantasias das crianças. O ser translúcido é fundido em Nick e o Aiship assumiu a Parcial AI-1. Do lado de fora, parecia que os olhos de Nick ficaram vazios por um tempo antes de voltar ao normal. Ninguém notou essa mudança, e tendo recordado o clone das sombras e Parcial AI, Nick foi Lei Lin mais uma vez. Depois de receber a advertência do AI Parcial, Lei Lin apressou-se a chegar a este lugar no menor tempo possível. Os guardas e formações mágicas do lado de fora não eram problema para ele. Quando se tratava de soletrar formações ou runas, a pesquisa de magos no mundo dos magos foi um passo à frente das tribos marinhas. Lei Lin recuperara a maior parte de sua força e podia fazer todo tipo de coisa com facilidade. Mais importante ainda, ele era agora um rank 4 sacrificador do Nefarious Filtbird e tinha as Wings of Chaos. Isso tornou ainda mais fácil para ele romper os selos criados em nome do Olho da Prova. Estes dois não eram apenas inimigos arqueados, mas suas forças continham-se mutuamente. Claro, quando comparado com Lei Lin, as tribos marinhas do lado de fora eram inúteis. Balinda. Lei Lin falou lentamente em voz baixa. Neste ponto, você ainda guarda fantasias sobre as tribos marinhas do lado de fora. Fantasias? Não. Mesmo que sejam movidos por benefícios e ganância, o mestre da ordem virá e me salvará, ela falou resolutamente. Com sua devoção ao Olho da Prova, ele sentiu como se ela fosse apenas uma categoria. Sacrificador era um desperdício. Sim. Qualquer um pode ver quão ruim é a tribo marinha. Não é apenas o dignitário, o Olho da Provação. Até os superiores sabem que, Lei Lin falou despreocupadamente, quase com um toque de sarcasmo. Sem esperar que ela falasse, ele continuou, mas, e daí com a situação agora, onde Bai Clark desapareceu e a operação falhou, alguém terá que assumir a responsabilidade. Bai Clark é um olho ancião dos Beholders e tem uma grande quantidade de poder. Ele claramente lutou com todas as suas forças. Há uma chance de que ele possa sobreviver, e ninguém ousaria ofender um posto 5. O que resta é encontrar pessoas para assumir responsabilidades, como você. A tribo marinha é muito harmoniosa, e se eles realmente tivessem que incriminar alguém, seria você,
Nesse momento, Leilin viu que seus ombros tremiam ainda mais violentamente. Ele acrescentou: no entanto, as perdas incorridas por isso são algo que seus superiores definitivamente não querem ver. Portanto, esse assunto não pode ser realmente perseguido. Um bode expiatório é necessário, ou melhor, um sacrifício deve ser encontrado. Neste ponto, há alguém mais adequado do que você. Como alguém de fora sem nenhum conhecimento, você não tem um grupo para apoiá-lo como a tribo marinha. Leilin começou a suar como se estivesse ridicularizando-a. Não. Mesmo que sejam todos assim, o poderoso mestre dos julgamentos, o dignitário da justiça e justiça, definitivamente não me abandonará. Balinda levantou a cabeça, as pupilas escarlates cheias de insanidade e desesperança. Eu não vou dizer mais sobre isso, Leilin balançou a cabeça, mas eu espero que você esteja ciente de que, se o olho da prova é a favor da absoluta justiça e justiça, ele teria caído e desaparecido há muito tempo, poeira da história. Para sobreviver até este ponto e espalhar seus caminhos em tantos mundos, deve conhecer o compromisso. A fim de manter a justiça e a justiça até certo ponto, o mestre dos julgamentos já é bem-sucedido. Não, eu não acredito. Eu não sei. O desespero nos olhos dela imediatamente dissipada e ela caiu no chão como uma bola, desossada. HM. Ela não aguenta esse golpe. Ou ela pensou em alguma coisa? Leilin sacudiu a cabeça interiormente. A mente dela está muito fraca ou há algum ferimento particular nisso.